Olá pessoas, eu sou Edivaldo Pegado, vou dirigir mais um episódio do Bantuman Podcast, que provavelmente é o último desta segunda temporada e de 2019. Escolhemos um dos piores dias para gravar este último episódio porque mais uma vez ignoramos o alerta dos meteorologistas e acabamos por gravar durante a depressão Elsa, dentro de um café lotado onde nos abrigamos da tempestade. A nossa convidada é a jornalista Paula Cardoso, moçambicana residente em Portugal, desde os tempos em que ainda se fazia compras em escudos. Está envolvida em muitos projetos, entre eles o AfroLink, um grupo fechado dentro do Facebook, reservado a profissionais negros, que nasce com o objetivo de criar uma comunidade online para promover a maior representatividade negra no mercado de trabalho português. Eu vou começar assim. Faz sentido ter coisas só para negros em Portugal? Sim, faz todo o sentido. E o AfroLink, de que falavas há pouco, tem precisamente essa identidade de ter essa especialização. Portanto, o AfroLink, fazendo a apresentação, pretende ser uma comunidade que junta profissionais negros, radicados em Portugal, preferencialmente, portanto, africanos e afrodescendentes. Agora utiliza-se muito essa definição. Eu não gosto muito da definição, mas ela está por aí, não é? E a comunidade tem essa especialização, mas o objetivo é naturalmente ser uma janela para toda a sociedade. Por isso é que eu digo que não é apenas para os profissionais negros ou para a comunidade negra, até porque a ideia é contagiar, é influenciar pelo exemplo. E isto só é possível se nós estivermos, de facto, em colaboração. Mas eu acho que é importante nesta fase, o AfroLink está a ser dinamizado em grupo privado no Facebook, precisamente porque eu acho que é muito importante nós conhecermos. Porque eu estou agora a ter o prazer de conversar contigo, só soube da existência, aliás, eu desconhecia que a equipa Bantuman estava em Portugal, porque eu conheço o projeto da minha temporada em Luanda e achei que os conteúdos continuassem a ser produzidos lá e com uma perninha em Lisboa, porque acaba por ser incontornável, não é? Então é também para mim muito agradável perceber que de facto o Polo Bantuman está em Lisboa e está a fazer coisas muito, muito relevantes também para a nossa comunidade. Provavelmente, se não tivesse criado o AfroLink, eu não me teria cruzado contigo e não estaríamos aqui até esta conversa. Claro. O AfroLink nasce na falta de representatividade de profissionais negros ou no entrar em instituições, como tu já trabalhaste em redações aqui em Portugal, não haver negros? O AfroLink nasce sobretudo do meu próprio processo de construção identitária, esta coisa da pertença, onde é que nós pertencemos, o que é isto de ser africano na diáspora, a própria definição da afrodescendente que eu referi há pouco e que eu digo que eu não gosto muito dessa definição porque eu acho que é mais uma caixa que pretende negar nacionalidades ou pertenças nacionais, porque se nós formos a ver para quem é que serve este rótulo, não é? Porque nós temos africanos na diáspora, que é o meu caso. Eu nasci em Moçambique e cresci, passei a minha vida toda em Portugal, mas nasci em Moçambique. Portanto, em termos daquela pergunta clássica de onde é que tu és, isso para mim nunca foi um conflito, porque para mim estava claro, eu sou de Moçambique, não tinha de andar ali a procurar e as pessoas não tinham de andar a procurar comigo. Por isso é que, a partir do momento, enfim, eu nasci em Moçambique, mas cruzo-me com muitas pessoas que nasceram cá em Portugal, mesmo da minha geração. Portanto, estas pessoas são afrodescendentes? Não, são portugueses, para mim são portuguesas. Portanto, o afrodescendente serve para quê? É para não reconhecer que existem portugueses, que existem franceses, que existem ingleses, o que for, negros. Certo. Com uma pertença africana, portanto, eu posso ser portuguesa e ter uma pertença africana. Portanto, porquê a necessidade de criar a definição afrodescendente? Claro que podemos pensar, isto é uma importação dos Estados Unidos, que os Estados Unidos adoram o afro acoplado a qualquer identidade.
mas acho que nós não devemos importar as coisas cegamente, não é? Devemos refletir um bocado sobre aquela que é a nossa identidade, e o que é facto é que Portugal tem muitos cidadãos negros. Certo. Esse reconhecimento ou essa constatação ainda não existe, do meu ponto de vista, porque falta o tal reconhecimento oficial, digamos, que eu creio que só chegará quando existir recolha de dados étnico-raciais nos censos. Antes disso, vamos todos continuar a achar que sim, que existem muitos portugueses negros, e tal como portugueses, ciganos e com outras pertenças étnico-raciais, mas não saberemos em que proporção. Por isso é que continuamos, a maioria continua a percepcionar um Portugal branco. Que eu acho que quando se imagina um português, quando se faz uma descrição de um português, continua a ser um homem ou uma mulher brancos. E neste imaginário coletivo é necessário que comecem a surgir outras identidades, outra diversidade, que é a diversidade com a qual nós nos cruzamos quando estamos a circular na rua. E é uma diversidade que depois não está refletida nos espaços de decisão, nos espaços de influência. E é também por isso que nasce o Afrolink. Porque eu começo a olhar em volta, que creio que é um exercício que todos nós, a partir de determinada altura, uns mais, outros menos, mas acabamos por fazer. Porque é que eu sou a única aqui? Falaste há pouco na questão das redações portuguesas. Sim, eu era a única negra, jornalista. Tive depois, num dos projetos nos quais estive integrada, tive um colega fotojornalista negro também. E então era muito engraçado porque nós, quando saíamos em equipa, que saímos muitas vezes, as reações refletiam exatamente esses preconceitos que ainda existem. Recordo-me de ter ido entrevistar um político, não português, era brasileiro, e ele, assim que nos viu, perguntou logo: esse jornal é de África? Foi logo a primeira pergunta. Portanto, nós não podíamos ser portugueses, nós não podíamos estar ligados a um órgão de comunicação social português. Tínhamos, por causa da nossa cor, tínhamos claramente de estar ligados a um órgão de comunicação social que fosse africano ou que tivesse alguma ligação à África. Num outro momento também, ainda a trabalho, um entrevistado, assim que me viu, e é esse meu colega, José Sérgio, ele pergunta-me se nós éramos reflexo do capital angolano. Porque nessa altura o projeto no qual eu trabalhava tinha acionistas angolanos e tinha sido uma mudança mais ou menos recente. Então, para aquela pessoa era evidente que nós não poderíamos estar ali a ocupar aquelas posições se não fosse uma imposição do acionista angolano. Dentro dos profissionais que estão associados ao Afrolink, quais são as principais profissões e as coisas mais diferenciadas que nós podemos encontrar nesse grupo, que ainda é restrito? Eu não diria as principais, eu ainda não estamos numa fase de ter esses dados tratados dessa forma, porque o Afrolink neste momento tem 400 e qualquer coisa, 400 e tal membros, nem todos estão radicados em Portugal, e depois existe essa questão têm uma ligação a Portugal, mas alguns estão em Angola a passar temporadas, outros estão em Inglaterra, e então também é interessante perceber essa mobilidade da comunidade, mesmo a nível das pessoas que integram a comunidade. Tinhas perguntado sobre as especializações. Até agora há de tudo. Nós temos pessoas na área da saúde, temos pessoas na área da engenharia, arquitetura, comunicação, na área digital. É tão rico este leque de profissionais que eu acho que de facto vai ser super empoderador para a nossa comunidade, para os nossos jovens, que eu acho que é muito importante passar esta mensagem para os nossos jovens, de que é possível, de que existem inúmeras possibilidades, de que nós podemos ser aquilo que nós quisermos, de que nós podemos ocupar os lugares que nós quisermos ocupar. E eu sinto, em conversas com os jovens, que
que muitas das vezes, ou que na maior parte das vezes, este alargar de horizontes não existe. Ok. E coisas mais diferenciadas que estão dentro do projeto? O que eu sinto, o que me surpreendeu foi a quantidade de projetos empreendedores que a comunidade negra em Portugal acaba por desenvolver e dos quais eu não tinha conhecimento. E eu eu sou uma consumidora potencial desses produtos e eu não sabia que eles existiam sequer. E isto leva-me de facto a reforçar a convicção de que é preciso de facto existir um espaço em que estejamos todos agregados, porque da mesma forma que eu não tinha conhecimento, há muitas pessoas que não tinham conhecimento. E eu ainda esta semana estive a visitar um ateliê em que conheci uma senhora que tem uma história fantástica e que eu espero vir a ter o privilégio de a contar, porque a história é incrível, a história merece ser contada, o trabalho da senhora é fantástico e eu de facto passarei a ser uma cliente, não tenho dúvidas nenhumas. Em vez de ir a uma loja de pronto a vestir habitual, destas globalizadas que nós temos e que, se for preciso, gastamos 50 euros num vestido, eu posso ir a uma tia destas, posso ir a uma mana comprar uma saia, comprar um vestido. Provavelmente até compro mais barato e vou ter uma peça única. E é esta descoberta, este desbravado de caminho que eu acho que é muito importante que nós comecemos a fazer para começarmos também a ter um poder diferenciado em termos de mercado de consumo. Porque aí acho que as marcas vão começar a olhar para nós, que é um movimento que nós vemos nos Estados Unidos, que vemos no Brasil também, que as marcas começam a olhar para o negro como consumidor. Esse não olhar para o negro, comparando com países como a Inglaterra, a Bélgica ou a França, o que é que falta a Portugal? Há muitos velhos no marketing ou há eles? Há a falta de representatividade, mais uma vez, porque quando nós temos a cabeça das posições de liderança, não é? Portanto, quem decide as campanhas, quem cria as campanhas, não é? E eu recordo-me que quando eu era adolescente, surgiu uma agência de modelos que teria essa componente étnica, que foi criada por um ex-manequim, o Jamal, creio que ele chama-se assim, e eu não sei onde é que aquilo estava, mas ele era, na altura, era o único negro, ou talvez houvesse mais outro, enfim. Era na altura da Sofia Baessa, da Naíma, e lembro-me dele ter criado esse projeto. Eu nunca mais ouvi falar da agência, não sei que fim levou, não faço ideia. Mas recordo-me, quer dizer, isto acaba por ser uma realidade que ainda hoje existe, mas naquela altura era muito mais prevalecente, que era a questão dos clientes, não é? Quando uma manequim, uma aspirante a modelo se dirigia a uma agência, não é? Daquelas com nome, recorrentemente percebia que não tinha lugar. E não tinha lugar porquê? Porque há a questão da cota, né? Já temos uma, pronto, já está. Porque não temos clientes para escoar mais do que isto. Era um bocado este o discurso. Que ainda hoje eu ouço de algumas modelos negras dizerem isso, que continua a existir esse discurso. Que não se coloca a questão para as manequins brancas, não é? Ninguém diz, já temos aqui 15 manequins brancas. Num universo de 20 já temos 15 brancas, ninguém diz isto, não é? E no entanto basta ter uma negra para dizerem à segunda negra que já tem uma negra. E é preciso começar de facto a ter negros, e não só negros, a ter diversidade nestas posições de liderança para estas questões começarem a aparecer, porque senão vamos continuar a ter essas questões que tu referes a nível de construção das campanhas.
E existiram já alguns exemplos, não só em Portugal, mas fora, não é? De campanhas ofensivas, e só são ofensivas porque, de facto, as equipas não têm essa sensibilidade porque não têm diversidade, não espelham diversidade. Tu falaste-me agora em cotas. Eu pergunto, em muitos países como o Brasil, as cotas para negros, hoje muitos reclamam e tem aquela situação de eu entrei pela cota ou entrei pela inteligência. Acha que talvez Portugal devia ter essa situação das cotas para a integração, nem se fosse no início? Eu não diria que é para a integração, mas eu defendo as cotas, sim. Defendo as cotas porque acho não, tenho a certeza, não é? A questão da igualdade é muito bonita, o conceito de igualdade é uma coisa muito bonito, nós falamos em igualdade, nós defendemos a igualdade, mas na realidade nós precisamos de equidade, não é? Nós precisamos para termos igualdade, temos de garantir que as condições são iguais para todos, e as condições não são iguais para todos, e existem, no caso de alguns grupos, nomeadamente dos negros, existe um desequilíbrio histórico que é importante corrigir. Portanto, não é só do nascimento, portanto, é anterior ao nosso nascimento. E isto não é algo que se corrija organicamente. Portanto, não podemos esperar que as sociedades produzam esta mudança. E esta questão das cotas, eu acho curiosa esta associação, a cota igual a falta de mérito. Não é disso que se trata, porque a cota não retira o mérito a ninguém. A cota está lá, mas os critérios para acesso àqueles lugares não deixam de existir. O que vai acontecer é que não saem 10 vagas, terá de existir um número para minorias. É assim que a cota funciona. Não é vamos pôr obrigatoriamente alguém independentemente de ter qualificações. Não é disso que se trata. Até porque em Portugal já existem cotas, não é? As cotas para o género. E porquê é que elas existem? Porque se reconheceu que a sociedade não vai lá sem este empurrão. Portanto, se estivéssemos à espera que as elites dirigentes, que são predominantemente masculinas, que são predominantemente de uma classe social, se estivéssemos à espera que fossem elas a decidir, começar a integrar mais mulheres e começar a corrigir desequilíbrios salariais gritantes, isto nunca aconteceria. Então foi preciso reconhecer-se que há necessidade de enquadrar estas pessoas de outra forma. E é exatamente o mesmo reconhecimento que é necessário fazer-se em relação às minorias étnico-raciais. Qual é que é aqui o problema, uma vez mais? Como nós não temos dados, as questões de discriminação que são apontadas, e que nós sabemos que elas existem, nomeadamente em termos de desemprego, em termos salariais, mas se eu tenho essa percepção e eu não tenho como prová-la, não é? Eu não tenho factos que sustentem, que suportem este meu posicionamento, como é que a minha reivindicação vai ter força? Não vai ter. É muito difícil, e tudo o que nós conseguimos constatar é por aproximação, porque nós aparecemos nas estatísticas, quando digo nós, estou-me a referir aos negros, aparecemos nas estatísticas por aproximação quando estamos a falar de cidadãos estrangeiros. E os cidadãos estrangeiros, por exemplo, dos PALOP e de outros países africanos, nós deduzimos que sejam negros. Mas, mais uma vez, e a imensa maioria de portugueses negros. Certo. Existe, imagina, hoje temos outros 1000 problemas de integração, desde os LGBT, e dentro da comunidade LGBT existe um monte de subgêneros. Acha que de alguma forma há prioridades para novas discussões em relação, ou seja, imagina a situação dos negros em Portugal nunca foi tão prioritária que qualquer outra situação do género é prioritária?
imagina, mais facilmente alguém vai preso por homofobia do que por racismo. Eu acho que ninguém vai preso nem por uma coisa nem pela outra, mas... apesar das duas serem relevantes e importantes, mas estou a dizer, imagina, mais facilmente há um debate na Assembleia ou debates com resolução sobre casos que não raciais do que casos raciais? Eu não concordo que exista como se existisse uma hierarquia em termos de discussões, então isto agora está mais na ordem do dia do que aquilo. Claro que nós, a nível da atualidade, vamos navegando em ondas, não é? E há lobbies, não é? Nestas discussões há lobbies. Não é fácil colocar as questões raciais na agenda. Não é fácil. Mas todas estas questões são relevantes de estarem na agenda. E eu acho que todas elas têm o seu espaço na agenda mediática. E eu acredito que nós estamos num bom momento a esse nível de discussão das questões raciais, até porque o PS, que é o partido do governo, o maioritário, em termos de o vencedor das últimas eleições, acabou de apresentar o Orçamento de Estado, não é? E está prevista a tal criação do Observatório para o Racismo, etc. Que é uma das várias medidas que consta do programa de governo, que é a criação do Observatório, mas existem outras que não estão concretizadas, mas que estão lá previstas. Pelo menos existe uma intenção, por exemplo, de criar medidas de ação afirmativa. Existe alguma resistência em falar em cotas, a nível político existe essa resistência, porque também existem muitos anticorpos na sociedade em relação a essa palavra. Porquê? Porque há uma confusão de conceitos. Voltando um bocado atrás na conversa, as pessoas quando ouvem falar em cotas assustam-se muito e esquecendo-se que elas já existem para a questão do género, para a questão por exemplo, das pessoas que vivem nas ilhas, para o acesso ao ensino superior, as cotas para as pessoas com deficiência. Elas já existem. Quando se fala em cotas para as minorias, aí é que parece que a sociedade começa a estremecer. Eu acho que nunca estivemos tão perto de conseguir alguma coisa a esse nível, até pela própria presença das 3 deputadas negras no Parlamento, e eu acredito que surgirão nestes 4 anos desta presente legislatura, e isto vai ser um caminho que depois vai continuar, não tenho dúvidas disso. Acho que estes 4 anos vão trazer bastantes desenvolvimentos, e eu acredito que as nossas iniciativas também dentro da comunidade acabam também por permitir que isso aconteça. Porque o que eu sinto é que nós estamos de tal forma mobilizados, não todos, porque não é possível, mas já existe um núcleo dentro da comunidade negra bastante mobilizado para fazer, para produzir, para não ficar à espera que seja o outro, e aqui ponho o outro com aspas, não para hierarquizar nada, mas não ficar à espera que essa resposta venha de fora da comunidade. E eu acho que isto é que é o diferencial. Nós já estamos a construir. Eu ainda neste fim de semana estive na Cova da Moura num evento lá no mercado e estive a falar com o Vítor Sanches, que ele tem um projeto de roupa, uma marca de roupa sustentável, e a história dele é reflexo disto tudo, não é? Ele esteve imensos anos imigrado, volta para Portugal, não consegue emprego, vou criar o meu negócio, vou fazer qualquer coisa que me permita, de facto, ter sustentabilidade e fazer coisas em que eu acredito. E eu acho que nós estamos nesse caminho, de perceber que nós temos ferramentas e potencial para fazer e não temos medo de o fazer.
Até porque já temos muitos exemplos à nossa volta de pessoas que estão a fazer. E isto acaba por ter um poder de contágio enorme. Olha, eu também queria fazer, dentro da nossa área jornalística, referências que provavelmente não estão tão certas. Tem a ver com, dentro da mídia, exaltar-se a nacionalidades para coisas erradas e não para coisas boas. Imagina, estamos a dizer do rapazinho que nasceu cá, do rapazinho que tem 20 anos, está cá desde há 19 anos, que ganhou a medalha e é um português. O mesmo rapazinho, ou o irmão do mesmo rapazinho que está ao mesmo até que já nasceu cá, tem um acidente de carro e atropela alguém e passa a ser estrangeiro. Isso acha que de alguma forma, alguma pressão da mídia portuguesa em realçar que não é o português que fez a porcaria, ou então provavelmente ganhou a medalha por estar em Portugal? Acha que existe isso? Como é que isso funciona? Eu, enquanto estava a crescer, portanto, antes de sequer de ir para a universidade e de pensar em ser jornalista, enfim, eu lembro-me que nós lá em casa, quando víamos o Jornal da Noite, nós víamos sempre, porque o meu pai, eu detestava, não é? Naquela altura detestava, aquela coisa, porque só havia 2 canais, era assim uma coisa naqueles tempos, e depois, naquela hora em que queríamos estar a ver outra coisa, era obrigatório ver o Jornal da Noite, as notícias. E sempre que havia uma notícia de um assalto e em que não era feita referência à nacionalidade, nós, eu e as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, dizíamos logo, pronto, não foi black. Porque sempre que era, não é? Sempre que existia aí uma pertença que não fosse a dominante, essa referência aparecia. E então, quando eu entro para o jornalismo, não é? Eu entro já com este mindset, digamos. E é um facto, sim, que o tratamento que é dado a algumas peças, eu lembro, por exemplo, quando a Sharam Diniz, a Saram, não é? Acho que é assim que se diz, Sharam, quando ela se tornou anjo, não é? De repente temos uma portuguesa anjo da Victoria's Secret, não é? Toda a costela angolana, toda a identidade angolana foi subtraída. E só depois, quando começaram a surgir as primeiras questões dos próprios posicionamentos da Saram, falar de Angola, etc., é que começou a existir luz ao angolana. Só depois disso. Mas existe, de facto, essa tendência... Mas essa tendência é que não estamos a falar... Eu às vezes penso, não faz sentido. Às vezes são jornalistas mais novos que eu. São pessoas mais novas que têm a referência a essa distinção. Será que é uma imposição de uma redação? Ou há, tipo, sei lá... Achas que é algo natural que surge? Eu acho que muitas destas coisas são inconscientes. Portanto, são comportamentos que se vão reproduzindo sem as pessoas sequer questionarem. Que eu, por exemplo, no início da conversa estava a questionar o rótulo afrodescendente. Porque nós usamos e nem sequer questionamos porque é que este rótulo surge. É mais uma forma de me negarem a minha pertença, a minha nacionalidade. Portanto, eu sou portuguesa, eu sou francesa, o que for, eu sou alemão, o que for, não é? E em relação a essas práticas que existem, eu gostaria imenso que em todos os espaços que têm responsabilidade em termos de influenciar a agenda mediática e a opinião pública, eu gostaria imenso que todos estes espaços tivessem especialistas para a diversidade. E quando eu falo em especialistas para a diversidade, não estou apenas a falar na diversidade étnico-racial, estou a falar em todas as diversidades. É muito importante para que os conteúdos que são produzidos, porque os conteúdos que são produzidos, que vêm cá para fora, influenciam-nos a todos. E esta questão inconsciente que eu estava a dizer, ela começa desde cedo. Nós às vezes achamos que estamos a ser politicamente corretos em relação à utilização de alguns termos e não estamos. Eu recordo-me que durante muito tempo, por exemplo, eu achava que a forma correta para me referir a uma pessoa cega era dizer invisual. Até uma pessoa cega me dizer não, é cego, não é invisual. Eu precisei que aquela pessoa me dissesse aquilo para eu saber.
Certo. Senão eu não sabia, eu continuaria sem saber, portanto, continuaria a usar os dois como sinónimos, umas vezes um, outras vezes outros, mas hoje em dia, porque aquela pessoa me alertou, eu consigo ter esse mindset e dizer, ok, é cego, não é invisual. E eu gostaria que existisse, da parte de quem influencia, esse cuidado de ouvir o outro, que eu acho que muitas das vezes não existe esse cuidado, e de cada vez que há uma polémica, por exemplo a do Bernardo Silva com o racismo recreativo, e que houve uma grande polémica, inclusive um partido político a declarar publicamente o apoio ao futebolista, enfim. Porquê que numa situação destas o primeiro comportamento não é eu ir ouvir um negro que não tem nada a ver com aquela situação, porque o que se alegou foi que o colega de equipa não se sentiu ofendido e que até brincou com a situação, etc. Aqui a questão vai além daquela relação entre aquelas duas pessoas. E eu gostaria de facto que nós todos, enquanto sociedade, começássemos a exercitar esta coisa de deixa-me perguntar, deixa-me saber, porque eu não sei, eu não tenho aquela vivência. Eu nunca fui vítima de violência doméstica, por exemplo. Eu, por muito que seja mulher e que empatize, eu, para ter um conhecimento mais real, mais concreto, digamos, eu tenho de ir falar com alguém. Até para saber como me posicionar em relação a algumas coisas. Era exatamente o mesmo que tu estavas a falar em relação às questões LGBT, etc. Eu não tenho essa vivência dessa discriminação, eu sei que ela existe. Mas eu, se calhar, em alguns momentos, tenho algumas posições que são discriminatórias sem sequer ter consciência de que as estou a ter. E acho importante que me alertem para elas. E não me sinto ofendida, não me sinto pessoalmente atacada. E é uma coisa que nós vemos quando estamos a falar de racismo. Que basta tentar falar de racismo com uma pessoa não negra para não ser possível haver conversa. Porque a pessoa que está do outro lado sente que está a ser acusada de algo. E não é isso que está em causa. Nós estamos aqui todos a aprender uns com os outros, estamos aqui todos a educar-nos, não é? E se eu tiver alguém que me possa ensinar, eu estou disponível para aprender. E era bom que mais pessoas estivessem disponíveis a aprender connosco. Esta questão das redações que tu falavas, e bem, acho que passa por essa educação para a diversidade, que não existe. Quando aquelas situações de conflitos entre adolescentes, a falar pessoas de menos de 16 anos nas praias, o chamado arrastão, e o mesmo comentador de futebol que já estava na SIC ou na TVI para comentar o jogo do Benfica às 19, é a pessoa que é chamada para comentar aquela situação. Como é que nós negros, na posição que conseguimos estar, conseguimos contrariar aquilo? Acha que carta, tipo, imagina, eu já pensei em escrever, sinceramente, uma carta aberta a redações de pessoas que tratam jovens que nasceram aqui, que têm pais que nasceram cá, como imigrantes. Eu já vi na televisão a comparar situações de miúdos que qualquer pessoa que vai à rede social percebe o que aconteceu, mas eles não têm noção do que aconteceu e fazem aquele comentário chato. Nem sequer estou a falar do Correio da Manhã. Estou a falar do suposto jornalismo sério. Estou a falar de canais especializados em dar notícia, que fazem aquela cena. Imagina, como é que eu, que tenho uma filha de 11 anos, explico que aquilo é errado? Como é que eu preparo a minha filha de 11 anos, que eu acho que eu já nem devia preparar isso, para situações que eu, que tenho 30, já vivi e pensava que ela já não ia viver? Tu que estás um bocadinho em Portugal há mais tempo, já tiveste em mais redações, como é que aconselhamos esses leitores, esses ouvintes da Bantuman que vivem cá ou em outros países que vivem essa situação? Eu acho que a educação é chave para estas questões todas, porque nós podemos continuar a falar, podemos continuar a diagnosticar, que é o que nós temos feito e fazemos há décadas, diagnosticar os problemas todos que nos afetam, podemos continuar a discutir soluções mas se nós não começarmos de berço
a educar as crianças para a diferença, eu creio que não existirá uma mudança consistente a nível coletivo. Acho que é muito difícil e é precisamente por eu acreditar que é importante investir na educação que eu tenho um outro projeto que é de livros infanto-juvenis que se chama Força Africana e que pretende precisamente começar a criar no imaginário coletivo, desde a infância, a ideia de que existem heróis negros também, de que todos nós temos esse poder de ocupar aquele lugar, porque isto é importante para a nossa autoestima, para começarmos a crescer, se calhar de alguma forma blindados contra todas estas influências externas, contra ataques, contra exclusões, contra uma série de situações que tu viveste, que eu vivo, que infelizmente as nossas crianças continuam a viver. E para mim essa mudança faz-se pelo exemplo. A melhor forma de influenciar a mudança é através do exemplo. E para mim é muito mais poderoso criar personagens negros, dar protagonismo a heróis negros, do que criar uma história sobre somos todos diferentes, mas ao mesmo tempo temos todos os mesmos direitos, etc. Porque existem N histórias sobre isso, que já foram criadas. Muitas delas que tratam a questão da diferença de forma subtil, em que as crianças aparecem com cores diferentes de cabelo, quando não é o cabelo é uma roupa, e a mensagem no final é: temos todos de nos respeitar e temos todos de acolher a diferença, e é muito bonita, a mensagem é muito bonita, mas o que é facto é que no final daquela história os heróis continuam a ser os mesmos. Os protagonistas continuam a ser os mesmos. E eu quero um mundo em que todas as crianças se consigam rever nas histórias que leem. Eu não me revia, nunca me revi. E por não me rever, eu não tenho dúvidas nenhumas de que isso me retirou uma série de possibilidades. Porque os meus sonhos ficam logo ali limitados. Limitado na cena lá de casa, não é? Ficam limitados, ficam, porque eu não sou parecida com aquelas figuras todas que circulam pelos livros que eu estou a ler. É muito mais difícil de eu me imaginar naquele papel, muito mais. E se eu não me imagino em nenhum dos papéis que estão à minha volta, que papel é que sobra para mim? E para mim é muito importante começarmos a criar, de facto, referências para todos, portanto, para negros, para não negros, porque é dessas referências, é de nós percebermos que os lugares são para todos, que se começa a construir, de facto, uma sociedade mais respeitosa, mais acolhedora das diferenças. Sem isso, eu acho que vamos continuar sempre a discutir declarações de princípios. Para terminarmos a primeira conversa de muitas, eu agora sei que ela vive perto de mim, então... Já está a terminar. A ideia é falarmos aqui como é que o pessoal... Sei que o Afrolink tem o grupo fechado, nós podemos partilhar esse grupo fechado, ou a ideia é por convites? Pronto, aqui a questão, eu já tive alguns contactos de pessoas brancas que querem aderir ao Afrolink, e eu expliquei, não é, que nesta fase que é necessário que nós estejamos em família, digamos, que estejamos todos juntos, porque ainda não nos conhecemos e é preciso que nos conheçamos antes de nos podermos dar ao exterior. Porque o que é que eu sinto? Eu sinto que muitos projetos começam e depois, como abrem-se completamente, o foco começa-se a perder, começam a existir caminhos paralelos que nos desviam daquilo que é o essencial. Então, qual é que é o ponto aqui? O meu desafio, eu fui desafiando cada membro a convidar outros membros que cumpram aqueles requisitos
do grupo. Portanto, sendo que a questão da pertença africana é essencial. Claro que há africanos brancos, mas os africanos brancos vão estar incluídos noutra fase do projeto, não nesta, porque é inegável que a vivência de um africano branco não é a mesma de um africano negro na diáspora. Portanto, não estou a falar nas Áfricas, nas múltiplas que nós temos, porque a África é de facto um continente muito rico, muito diverso, mas respondendo a pergunta diretamente, convido amigos, sim, que caibam naqueles critérios que estão identificados e que eles serão muito bem-vindos, sem dúvida, e vamos construir em conjunto, porque é esse o desafio e acredito que é esse o caminho da mudança. Quais são os próximos passos? O lançamento do site, que está previsto acontecer no primeiro trimestre do próximo ano, e que vai ser o grande passo, digamos assim. O site vai ter uma componente de rede social ou uma componente... Qual é a componente que o site vai ter? O site, além de pretender ser um agregador de uma série de serviços e produtos, portanto vai ser possível pesquisar através do site negócios detidos por negros. Portanto, sejam cabeleireiros, sejam restaurantes, sejam ateliês de costura, projetos de gastronomia a nível empreendedor, que existem alguns não sendo restaurante, mas que eles também existem. Vai ser possível consultar esta informação, vai ser possível ter acesso à agenda, que é uma coisa da qual eu sinto falta, porque os eventos estão muito dispersos e depois às vezes apercebo-me dele, já aconteceu. Também pretendo que tenham uma área de produção de informação, de partilha de teses que nós já temos produzidas, mas que estão muito dispersas, e de cada vez que é preciso encontrar alguma coisa implica um grande investimento a nível de tempo. E eu pretendo que de facto seja uma morada, que é como eu costumo apresentar, simplificando, uma embaixada, por um lado, uma embaixada da força de trabalho negra em Portugal, não só das suas competências, mas dos projetos que estamos a desenvolver. Pretendo que tenha essa componente. Sei que para tudo aquilo que eu tenho para conversar com a Paula, o tempo da audiência é pouco, mas acreditem, se forem ao LinkedIn dela, o Afrolink é 1% de tudo aquilo que ela representa. Então provavelmente vamos ter a Paula mais vezes aqui na Bantuman para outros temas. Muito grata pelo convite e espero voltar para apresentar a Força Africana, que o primeiro livro está quase no mercado. Com certeza que vai estar aqui. Obrigada. Obrigado.